alguém que comenta o teu post e fala, esse cara é o meu candidato a vereador. Cara, esse cara vale mais do que qualquer outra coisa. Porque não é um voto ali. Ele é uma pessoa que tá engajada na tua campanha. Um promotor. Só que esse cara pode chegar na casa dele no almoço de domingo e conseguir mais 5 votos. É mais fácil tu falar com o resto de milhões de pessoas que tem por aí ou ficar falando com esse cidadão aqui. Melhor falar com esse cara. Então, assim, o que a gente prega muito hoje, eu bato muito hoje, o trabalho de gestor de tráfego para a campanha política é identificar quem engaja. E quando eu falo engaja, não necessariamente online, quem participa, quem vai numa reunião política, enfim, quem adere ao político. E uma vez você descobriu o cara, você não solta nunca mais. Você se mantém presente. Você faz o cara tomar ação sobre a campanha o tempo todo. Pode ser gamificando, pode ser trazendo o cara para participar de desafios, pode ser simplesmente gerando debate para que ele entre na pauta junto, mas certamente é muito diferente do racional digamos assim, do marketing digital tradicional. O que eu tenho observado, tem muita gente fazendo isso, migrando para isso. Alguns fazendo ainda com a cabeça do gestor comum e apanham um pouco, porque... É que eu vou te dar um exemplo. É muito bonito você chegar num relatório e falar assim, aqui em Florianópolis, eu impactei dei 1 milhão de impressões para o político. E aí? E daí? É porque é um racional antigo, né? Às vezes a gente pensa que ser visto é ser votado, não é verdade. Se o cara se for visto transformasse alguém em ser votado, era melhor colocar outdoor, pô. Tá certo. Entendeu? Tá certo. Ser visto hoje em dia é commodity. Todo mundo vai ser visto na campanha política. O cara vai gastar... É só pensar no custo do CPM aqui. Todo mundo vai ser visto, cara. Ser visto, todos vão ser vistos. Agora, tu vai ver 300 candidatos a vereador, você vai votar em um. Como que você convence esse um? Entendeu? Então, assim, é um trabalho diferente, mas que eu acho que o mercado tá se aquecendo muito e vai ter muita gente que vai cair para isso, até pela demanda. A gente tá falando, cara, vamos pegar Florianópolis. Aqui em Florianópolis são 300 candidatos a vereador. Se cada um tiver um gestor de tráfego, são 300. Nossa, cara. Entendeu? Então, assim, vamos dizer que vai ter... não, mas Florianópolis é pequeno. Cara, a gente tá falando aí de, no mínimo, 5, 6 mil candidaturas no Brasil. Que vão todas no mesmo período de campanha. Quer dizer, é um oceano azul ainda. Tem muita grana na mesa. Mesmo que todo mundo saia fazendo anúncio aí, cara, tem muito mercado. É muito aberto, mesmo. Ô, Marcelo, e pensando em business, modelo de negócio, cara, como é que funciona atender um político? Por exemplo, você presta só o tráfego pago, mas... também oferece um serviço que trabalha a imagem do cara, a produção de conteúdo, porque eu imagino que só o tráfego pago não deva suprir, tem que ter uma outra parte que também acrescente ali essa imagem do político. Porque nos comentários deve ser guerra. Não, só Se não tem alguém controlando ali, cara... Não, total. Não, o mercado político ele é muito dinâmico, ele tem muitos profissionais hoje. Hoje, o que eu mais gosto do mercado político é o que eu gostava nos eventos. Entendeu o que eu vou falar aqui para não soar errado. Nos dois, você trabalha no mundo ideal. Nos dois. Uma grande campanha política vai ter um gestor de comunidade, vai ter um bom time de social media, vai ter um bom time de gestão de comentários, vai ter um bom time de criação, vai ter um bom estrategista. Quer dizer, você joga com o mundo ideal. Você joga com, tipo assim, como você queria atender qualquer cliente, com um timaço para se atender. Só que, por que eu acho que isso é legal? Por que isso é diferente? Porque tu consegue realmente ter os melhores em cada área. Então, por exemplo, hoje, nas maiores campanhas que eu participo, eu atuo só na estratégia digital. Eu não vendo tráfego. Tá? Eu nunca vendo o tráfego pago. O tráfego, ele é parte de uma estratégia digital boa para um político, como é para qualquer negócio, né? Ele é parte da estratégia. Só que a gente sempre vende isso encaixotado com análise, tráfego e benchmark. Análise, eu estou falando de olhar para dentro, benchmark, eu estou falando de olhar para fora. Então, no caso de um político, que eu estou falando que a conversão é manter o engajamento, mantê-lo próximo das pessoas, um benchmark de reações, por exemplo, é muito relevante. Quer dizer, se as reações do meu concorrente cresceram 30% essa semana e as minhas não cresceram, algo errado tem. Se eu sei quanto ele gastou de anúncio, eu sei quanto eu gastei. Percebe? Então, assim, o benchmark é muito relevante para entrar nesse contexto. Então, o serviço mínimo que eu presto é esse. Mas, para algumas candidaturas, se o cara não tem um bom time para fazer o resto, a gente acaba fazendo tudo. Aí a gente entra na estratégia, entra no conteúdo, entra nos materiais. Porque também só tu ter análise, benchmark, distribuição. Se você não tiver conteúdo relevante, não serve para nada. Né? Agora, o mercado de marketing político, daí, falando da parte de conteúdo, de estratégia, eu acho que hoje ele daí já é um dos mais estruturados que nós temos no Brasil. São profissionais, assim, muito bons no Brasil. Claro que, assim, pro volume de campanhas e pro nível de escassez, que ainda é muito pouco, mas é bem diferente da questão do tráfego no mercado político. Já tem um mercado bem mais consolidado, grandes profissionais, é um cenário bem diferente. Assim. E indo mais no detalhe agora, quando você faz o benchmark de um concorrente, o que você busca além de reações? Que ferramentas você usa? Como que funciona esse benchmark? Pensa assim, cara. Para nós, o engajamento nesse caso ele é o rei. Para esse caso. Então, assim, tô falando do que eu posso medir externamente. Reações, no caso, reações, compartilhamentos, comentários.
Na prática é isso. Outros fatores são importantes para nós também. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Reproduções de Reels não contam nesse indicador. E tu não tem hoje nenhuma ferramenta que te dê esse dado abertamente. Pelo menos oficialmente não tem, né? Hoje a gente usa o Fanpage Karma, que é uma ferramenta paga, né? Tipo assim, que entrega bom resultado para esse tipo de comparação. Por exemplo, eu consigo acompanhar num painel todos os deputados federais do Brasil e ver quem tá melhor, quem tá pior no mês, ou no dia, ou no ano. Uso muito o Fanpage Karma. O Mention, outra ferramenta paga que a gente usa bastante. Ou agora Pulse para gestão de comunidade. Tem muito ferramental importante. O que pesa nesse benchmark? Entender que vamos falar de dentro, vou falar de análise primeiro. É muito mais importante, no caso da política, a frequência do que impressões. Muito mais importante. É muito mais relevante eu ser capaz de me manter conectado com a mesma base do que eu simplesmente imprimir. Agora, quais rastros sociais, quais públicos eu vou construir para me manter próximo do cara que em algum momento engajou comigo e para estar pescando esse primeiro contato do cara, aí que vem a dinâmica da estruturação desse projeto. Que vocês são do digital, vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Sim. Mas a dinâmica é essa. É como se a gente tivesse um lançamento, que a abertura do carrinho é no dia 6 de outubro, lá, 5 de outubro. E que essa abertura de carrinho é o quê? Eu preciso gerar o máximo de base aqui para tentar reter X% na minha abertura de carrinho. É bem parecido com o lançamento. O processo entre essa retenção, entre o topo do funil, e o cara que no dia do carrinho vai abrir, vai votar em mim ou não, é infinito. Só que no nosso caso isso já começou. Um lançamento que é daqui a um ano, que é em outubro do ano que vem. Sim. Então, assim, ou em outubro desse ano, já que o podcast vai passar em 2024. Né? Então, assim, e já tem deputado estadual trabalhando em 2026. Percebe? Então, assim, é um trabalho. Eu tenho que conquistar esse cara agora, mas tenho que manter ele quente para que nessa abertura de carrinho ele esteja pronto lá na frente. Então, é bem diferente.